Ser um profissional referência é o profissional que gera resultados, é o profissional que faz diferente, é o profissional que entende que é complexo, mas que se ele descomplica essa complexidade toda e olha de uma forma mais clara de tudo que acontece com essa condição tridimensional que desenvolve de forma torsional e que existe um ciclo vicioso quando existe ali, por exemplo, uma alteração vertebral. E quando a gente entende que esse profissional diferente, né, que ele entende o paciente dele de forma individual, a primeira coisa que ele faz é avaliar esse paciente de forma organizada. A avaliação é aquele momento em que você vai pegar um livro. Pensa assim, ó, tô pegando um livro e eu quero entender a história daquele livro, eu quero me aprofundar para quando eu finalizar esse livro, eu ter um resumo, eu ter um olhar amplo de tudo o que esse livro me trouxe. E a história do seu paciente físio é fundamental. A história do seu paciente revela segredos para o tratamento da escoliose, para você conseguir desenvolver e entender qual vai ser a melhor forma de tratar esse paciente. Vai ser esse paciente só com exercícios leves? Vai ser com exercícios de mobilidade? Ou você já vai começar inicialmente com exercícios de estabilização? É um paciente que ele precisa trabalhar todas as 3 dimensões de forma igual? Ou ele vai ter que rodar mais aqui, crescer mais ali, trabalhar mais de rotação, abrir mais uma concavidade? São 2? É uma curva única, dupla ou tripla? E essa avaliação ela vai fazer você ter um olhar seguro para o seu paciente. Quando a gente avalia, a gente capta informações dessa história de uma vida, de um corpo que está ali esperando você, como um profissional referência, dar um diagnóstico, um prognóstico, entender como que isso lá na frente vai evoluir. Será que esse seu paciente físio, ele vai usar colete? É importante a gente entender o contexto dessa história para um profissional referência, porque a história, ela vai trazer informações que vai te dar raciocínio clínico, que vai te dar segurança. E o profissional referência, ele pega isso assim, ó, num piscar de olhos, porque ele já deixa de forma antecipada. Então a gente tem que ser inteligente, né? E olhar para nossa avaliação e olhar para esse contexto todo de entender o que está acontecendo nesse paciente, fator físico, biomecânico, biopsicossocial, funcional. A gente precisa entender o que acontece para a gente desenvolver o tratamento mais correto, o tratamento mais direcionado. E aí, pensando, né, em todo o contexto da avaliação, eu divido sempre a minha avaliação. Isso eu organizei desde lá, né, de uma fase da minha prática clínica com esses pacientes, porque eu lembro que no começo, por eu não ter experiência, né, com esses pacientes, chegavam muitos e a gente não tinha muitas informações para nos dar essa base forte, né, essas informações que nós temos hoje de tanto fácil acesso para a gente conseguir desenvolver um tratamento correto, desenvolver um tratamento certeiro. Mas a avaliação, quando eu comecei, era uma avaliação de 15 minutos, 20 minutos, que me deixava ainda mais preocupada, com muito mais medo, muito mais insegura, sem saber ainda dar um prognóstico para esse paciente, sem entender como é que eu ia evoluir. Será que meu paciente precisa usar colete? Será que não? Quanto tempo de colete esse paciente vai precisar? Que tipo de exercício eu vou desenvolver? Porque lá no começo eu não entendia que a avaliação ela precisava ser direcionada. E esses pacientes, eles têm pouco tempo para esse tratamento começar errado. Então, na avaliação, o fisioterapeuta referência, ele já começa de forma organizada, ele já começa de forma certeira, porque ali ele sabe que ele vai descobrir uma história e captar informações para ele montar o quebra-cabeça, para ele
Eu falo muito do labirinto para vocês. Tratar a escoliose, por ser tão complexo, eu faço essa analogia com um labirinto. E se você achar que você vai entrar sempre pela porta da frente e vai ficar ali, ó, anos e anos, errando e acertando, e isso vai te tornar um profissional referência, muito pelo contrário, você vai perder pacientes para uma cirurgia. Você vai perder essa criança e esse adolescente de uma infância e uma adolescência triste, difícil. E quando você olha esse labirinto de cima, com uma avaliação organizada, você pega os pontos certos e liga o alerta do, olha, o caminho é esse. Direciona o tratamento para esse caminho. E aí sim, você, o gigante que olhou esse labirinto de cima, organizou os pontos da avaliação, entendeu o caminho que você vai percorrer com ele para chegar no final e você encontrar o resultado desse paciente, você entra pela porta da frente e vai nesse labirinto de forma segura, com estratégia, com raciocínio clínico. Esse é o profissional referência diferenciado.